Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto do Be-Fly Minas Centro. É a 11ª edição do Café com Prosa, esse evento maravilhoso organizado pela Undime, que reúne dirigentes municipais da educação para debater, compartilhar e aprender práticas que farão a diferença na sua comunidade escolar. E ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo. E Bruno, você sabe que não adianta esconder nada, né? Nada. Aqui a gente descobre tudo. Mas se tratando desse terceiro elemento do nosso grupo, a vida dele é um livro aberto. Alan Jones. Nós temos alguma coisa que você... Tem algum segredo nesse baú aberto? Os meus segredos, ontem eu contei até que eu briguei com a IA no palco, então acho que não tem mais nenhum segredo assim. E você sabe que as pessoas se identificaram com isso. Você viu? Ninguém assistiu o Exterminador do Futuro. Mas ficam brigando com a IA. Você viu o que aconteceu com a Skynet? Porque a Skynet, eu realmente respeito, porque se ela vier, eu vou virar para assim, lembra de mim? Vou bater no peito e eles vão lembrar de mim. Mas vamos lá, gente, brincadeiras à parte, a gente está aqui hoje com o doutor Carlos Fagundes. Ele é agente da Polícia Federal do setor de inteligência policial. Seja muito bem-vindo, Fagundes. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Doutor Carlos, eu quero começar perguntando um tema que infelizmente é recorrente nas escolas e que tem causado muita preocupação, não só para o gestor público da educação pública, da escola pública, mas também da escola privada, da sociedade como um todo, que é o bullying, o discurso de ódio, a radicalização, a influência de grupos extremistas que a gente vê se proliferarem na internet, em redes como Discord, do cyberbullying. Essa preocupação com a segurança e essa inflamação que às vezes a gente vê no próprio pátio entre os pares, entre a família e a escola. Como você vê essa questão e como isso, na sua avaliação, como também um membro do setor de inteligência da polícia, como você vê o impacto de tudo isso no ambiente escolar? Pois bem, excelente pergunta. Primeiro eu quero deixar claro, assim como eu fiz na palestra, a chamada foi agente da Polícia Federal, mas eu estou aqui como acadêmico, não estou aqui como polícia. Né? Tem eventos que a gente vai palestrar em nome da polícia. Então o que eu disser aqui é o meu entendimento como acadêmico e profissional, é claro, mas não o entendimento da Polícia Federal. Segundo, que quando a gente tem problemas na escola tratando de criança e adolescente, nós temos que nos voltar, primeiramente, para ver onde esses meninos estão sendo criados. Qual que é o lar desses meninos? Quem são os pais? Como é a família? Como é a estrutura na qual ele vive? Né? Que isso tem muito impacto na vida dele. Ele não nasceu uma tábula rasa, mas enfim, aonde ele vive, ele projeta isso na escola. Né? Até porque a gente diz que a escola é uma reprodução do que a gente vê na sociedade. Então a violência na escola, e não da escola, é um assunto delicado, mas que tem que ser tomado de uma forma urgente. Né? É contemporânea, é emergência, né? Tem acontecido atos que a gente qualifica até como barbárie, mas... o que precisa fazer em termos de educação, primeiro, a gente tem que capacitar os pais. Um filho adoecido, não adianta a gente tratá-lo enquanto a gente não vê quem são os pais dele. Segundo, nós vamos capacitar a escola por meio de capacitação do professor, o que a gente está fazendo hoje, gestores escolares, para eles saberem que ali está acontecendo o que pode vir a acontecer. Né? Terceiro, observar o seu aluno na sala, e aí eu digo que o docente, que está na ponta, ele pode observar indícios de que esse menino está em sofrimento. Né? Ele pode virar um potencial agressor? Pode, mas ele está em sofrimento de qualquer forma. Tanto que eu falei na minha palestra que o bullying não começa em casa, não começa na escola, ele começa em casa. Né? A questão da misoginia e outros discursos de ódio, esse menino ele ouve, ele vê o comportamento dos pais, né? E vai reproduzir na sala. Então, o importante é a gente tratar a educação de uma forma séria, levar esse conhecimento para as escolas, abrir as parcerias, segurança pública, academia, escola, família, Estado. Né? Sem esses atores, a gente não consegue caminhar. É lógico que é injusto a gente competir com tecnologia. Os meninos estão o tempo inteiro olhando para baixo, olhando para as telas, olhando conhecimento, seja fidedigno ou não, mas à medida que um menino desse tem uma supervisão paterna e ele começa a navegar sozinho num mundo desconhecido,
Ele está formando a identidade dele, principalmente os adultos, né? E ele precisa de um pertencimento, sensação de pertencimento, né? O status social que ele precisa. Eu não sou homem ainda, mas também não sou criança. Então essa revolução, essa efervescência dentro dele faz com que ele, de forma desenfreada, porque ele não tem o córtex pré-frontal ainda desenvolvido, ele acabe mostrando, não, isso eu sei. E aí tem pessoas, principalmente adultas, o aguardando nas redes, né, para poder aliciá-lo e ensinar. Então, o que eu pergunto? Você prefere você ensinar o seu filho ou os algoritmos? É delicado. Quando a gente, usando aqui da sua resposta, né, muitos desses comportamentos, o aliciamento, ele se inicia, às vezes, no ambiente digital. Ele começa por ali. E com a sua experiência, né, enquanto acadêmico, enfim, que dica que você daria? Porque a gente consegue perceber sintomas, né? A gente convive com os nossos filhos, os professores estão ali diariamente com os seus alunos. A gente teria alguma dica de comportamento que a gente deveria monitorar e que, de repente, desse um ponto de alerta para a gente tratar de uma maneira diferente, identificar? O que você falaria com relação a isso? Para monitorar comportamento, primeiro a gente precisa pensar em prevenção, que às vezes os comportamentos podem nem surgir com a prevenção. Então, assim, eu sugiro zero tela no quarto, rotina. Tela no quarto, você fala sem monitoramento de um adulto, seria isso? Não, zero tela no quarto. Zero tela. Nem televisão? Sem televisão, Nem TV? sem televisão, sem computador e sem smartphone. Zero tela no quarto. Ele vai usar esses dispositivos em áreas comuns. Para que os pais consigam observar o que ele está fazendo. Né? Aquela solidão, aquela falsa solidão do quarto, aquela falsa privacidade do quarto, os dá a coragem de entrar em plataformas onde tem neonazistas, extremistas esperando por eles. Né? Às vezes eles nem querem se tornar extremistas, mas ali tem alguma coisa que os está atraindo. Então, na medida que na minha casa eu impedir que meu filho use dentro do quarto, eu já estou trazendo uma medida de prevenção, de proteção a ele. Zero tela no quarto, que a literatura recomenda. Inclusive televisão. Segundo, aquelas ferramentas de monitoramento parental. Né? Quando ele falar não é controle, é cuidado. Isso tem que existir. Com dia 17 de março, agora a nova lei do ECA Digital ela vai ser implementada. Ela traz alguns artigos, essa possibilidade de ferramenta, vai ser obrigatório que os aplicativos tragam ferramenta de controle parental, que ajuda muito. Né? E diálogo. Nada substitui diálogo. Se você não estiver próximo do seu filho, você não vai saber o que ele está fazendo. Ele vai esconder. Ele vai esconder por achar que você não concorda e por achar que ele está certo, que não tem perigo nenhum. Porque eles estão numa fase do não perigo. Não, isso aqui eu conheço. E é normal ele falar que isso ele conhece, ainda que não conheça. Ele precisa dizer isso para se fazer pertencente. Ele não é adulto, mas não é criança. Observar comportamentos dentro de casa, escola. Por exemplo, na escola eu não converso com o professor, eu não converso com a aluna. Já é um comportamento misógino. Por que essa aversão ao sexo oposto? Né? Isolamento social é uma delas. Então, assim, dá trabalho educar? Dá. Por isso que você tem que sair com seu filho e fazer igual a minha mãe fazia na época. Passear comigo. Jogar bola. Eu brinco com meu filho de balão de água. Até hoje. Rouba a bandeira. Ninguém sabe o que é isso. Eu tenho que tirar meu filho de casa. Porque se ele ficar na tela, ele vai ser educado pelos algoritmos e não por mim. É isso aí. Eu vi uma imagem, Jones e Bruno e Carlos Fagundes, onde eles pegaram a esquina com o maior fluxo de pessoas do mundo, que é em Tóquio, e colocaram a imagem de uma criança solta ali. E fizeram a correlação. Esse é o mundo digital. É você acreditar que na segurança do quarto ele está protegido. Mas, na verdade, essa criança está no maior e mais perigoso lugar possível. Ele está sozinho no mundo de 8 bilhões de pessoas. O Jonathan Haidt, do Geração Ansiosa, ele fala muito isso, né? Porque a gente trocou o brincar nas ruas, o risco de cair de uma árvore pelo risco de crescer olhando para uma tela, justamente porque aí um outro autor, né? A geração do quarto, esse sujeito que parece que está seguro dentro da casa, ele, pelo contrário, às vezes você acreditando que está na rua estaria exposto ao predador, só que o predador virou digital, o aliciador virou digital, e com nível de acesso e engajamento, porque ele está no Roblox,
ele está na rede social e ele está com ferramentas hoje no mau uso da IA. Nós aqui somos defensores desse bom uso, mas no mau uso da IA, mudando voz, mudando imagem e produzindo um efeito muito mais devastador, que é esse exemplo de Tóquio. E aí eu te pergunto, Dr. Carlos, como proteger a criança dentro desse contexto digital? Claro, você já trouxe muitas evidências, mas do ponto de vista da escola. Porque a escola não está lá no quarto, a escola não consegue privar a TV. Como a escola pode, o dirigente municipal da educação pode organizar para que ele ajude essa família, para que ele ajude esse professor, para que ele ajude esse estudante? Então, a proibição do celular nas escolas já foi um grande passo, porque eles voltaram a brincar. No Rio de Janeiro tem uma pesquisa onde mostra que o índice de produtividade em relação às provas aumentou muito depois da ausência do celular. Legal. Sim, eles têm uma pesquisa. Voltaram a brincar, voltaram a brigar, né? Aqueles conflitos no recreio. E isso já mostra um bom sinal. Mas ainda assim, se o pai é permissível, ou se ele não tem tempo para orientar, porque hoje quem é CLT não tem tempo, chega em casa à noite, o filho está dormindo, não tem tempo para orientar, para ver se ele está usando o celular, é usar controles parentais. Existem ferramentas que possibilitam você limitar por hora por cada aplicativo. Sim. Então, se o aplicativo ele está usando, acabou o horário, ele vai simplesmente sumir ali, ele vai parar. E ainda que o adolescente se revolte no início, que é normal, é uma síndrome de abstinência, aos poucos ele vai voltando no eixo. Ele vai passar a conversar olhando com os pais, que hoje não tem acontecido. Ele vai voltar a ter mais concentração, que hoje não tem acontecido, porque os vídeos curtos estão roubando a concentração, fragmentando a concentração dele, e o tornando intolerante à frustração. Então essas ferramentas são importantíssimas que os pais implementem. Agora, a conversa não abre mão. Diálogo, olho no olho, né? Porque eles burlam, eles conseguem burlar, daqui a pouco eles estão burlando algum aplicativo. Então a conversa, o diálogo, a proximidade afetiva é importantíssimo. Você falou isso, eu lembrei da minha fase de estudante, não com orgulho, mas naquela época a gente tinha proibição de acesso a alguns sites, algumas coisas assim, né? Que aí a TI ia lá na escola e programava. E aí a gente tinha alguns outros sites que você acessava, que era permitido, e por meio desses sites você acessava todos os sites que eram proibidos na escola, que era justamente esse mecanismo. O jovem, gente, a gente que trabalha muito com IA, a gente tem percebido que você, adulto, que não utiliza, que às vezes está averso, isso é a nossa realidade adulto. Porque quando você vai conversar com seu filho, a maioria das IAs ele já utilizou, ele já conhece, já tem profundidade, e de fato o que o Dr. Carlos traz é muito importante, porque o fato de você desconhecer não quer dizer que seu filho desconheça. E o perigoso disso aí, Bruno, é que ele não teme. Ele não tem temor. Ele coloca o próprio rosto, ele coloca todas as informações. Ele não tem maldade, na verdade, né, Gui? Não tem nem a maldade. Então, eu acho que não é nem ter questão de temor. Não tem a maldade. Por ele não ter a maldade, a maturidade necessária, ele vai fazendo isso e, meu amigo, o resultado... Mas você sabe, você falou do temor, não é temor? E o Dr. Carlos também trouxe isso. Quando o Jonathan Haidt fala sobre que as crianças precisam ter mais hematomas e menos cicatrizes, é justamente porque a gente precisa aprender a ter medo. Uma criança que não se expõe ao nível de risco da própria criança, ela se torna um adulto destemido, mas no sentido pior, porque ele não conhece o risco. Se você não conhece o risco de cair de uma árvore, de tomar um choque de uma tomada, você também não vai... Você vai desconhecer o risco de acelerar um carro a 180 por hora, 160 por hora, numa via urbana, porque você desaprendeu sobre o risco, né? E você comentou sobre isso. Eu falo a brincadeira, é o seguinte, quando um neném coloca o dedo na tomada e toma um choque, isso vai para o currículo. Estando no currículo, a gente leva para a nossa bagagem e passa a não fazer. Como você falou, o John Locke fala muito sobre isso lá do empirismo, sobre ser uma tábua rasa. Você citou isso, né? A criança nasce uma tábua rasa e ela precisa das experiências para aprender. Só que o algoritmo só traz felicidade e recompensa. Ela não tem experiência de frustração, do ócio, de esperar. Então, quando eu vou no restaurante com meu filho, ele fala, o que eu tenho para fazer? Eu falei, ótimo, esse é o momento que eu queria. Queria você à toa, para criar, para ter frustração. Porque quando você virar adulto, vai ter a namorada que terminou, vai ter a carteira de habilitação que você não tirou, vai ter o vestibular que você aprendeu. E aí, tem gente suicidando porque não passou o vestibular. Pior, né? Esse meme, não sei nem chama meme, trend...
horrível que tá no TikTok é dos homens encenando o que fazer quando tomar um não de uma mulher. Então, ele se ajoelha como se ele estivesse com uma caixa, e aí ele tá de frente para um saco de boxe ou qualquer coisa assim, e aí ele demonstra a reação que ele tem que ter caso ele tome um não. Tem gente puxando faca e fingindo que tá furando, dando soco, dando chute. Eu não vi isso. Esse é o sinônimo, claro, do que a gente está falando. As gerações estão crescendo sem nenhuma habilidade social, sem condições de estrutura para receber um não, para não conseguir ser frustrado. E aí o meu medo, com quem o meu filho vai conviver daqui 10, 15, 20 anos. Gente, é isso aí, meu amigo. Eu queria só para finalizar aquela pergunta clássica, porque o nosso papel aqui é de escavador. A gente está na mina buscando as respostas de ouro. Então eu queria que você deixasse aquela orientação de ouro assim para os dirigentes municipais da educação, gestores escolares, sobre como construir um ambiente escolar seguro para professores, alunos e famílias. Escola, a meu ver, eu sou pai, escola não caminha longe da comunidade, que por sua vez também não pode caminhar longe da escola, não funciona, e a escola não caminha longe da academia, ela tem que buscar conhecimento, ainda mais na tecnologia, que esse conhecimento está se renovando. E diante disso, a escola vai pontuar quais alunos precisam de apoio, quais alunos precisam serem observados, porque os alunos, nós temos, por exemplo, na sala do meu filho, 32 alunos de educações heterogêneas, que escola não educa, ela forma, quem educa é pai. Então, assim, nós estamos num mundo onde o pai está terceirizando para a escola educar, isso está errado. Né? Eu vou continuar persistindo nisso, a escola educa, né? Escola forma, perdão, quem educa são os pais. E se as educações estão vindo heterogêneas, a escola vai uniformizar, vai tentar uniformizar essa formação. Agora, a escola precisa estar atenta que se ela não punir o aluno por um ato agressivo, um bullying, ela vai ser corresponsável. Né? Isso é o primeiro passo. A escola precisa de especialistas para ela aprender a ter protocolos claros, firmes e que funcionem, anti-bullying, por exemplo. Fixar cartaz, não ao bullying, isso não adianta. E outra, fazer assembleias e garantir a voz dos alunos. Por que você está sofrendo? Garantir a voz da vítima, garantir a voz do agressor. Porque o agressor, às vezes, sofre bullying em casa. Então, assim, é um problema complexo, mas temos que combater. Agora, para responder sua pergunta, nada sem educação. A educação transforma, a educação evolui. Então, nas primeiras gerações, na infância, eu já tenho que discutir o bullying com o coleguinha na sala de aula. Porque para não chegar no ensino médio, a pessoa comemorar que estuprou, junto dos amigos, comemorar que estuprou uma menina de 17 anos. Misericórdia. E ele foi para a delegacia, ou seja, o mundo dele acabou, mas para ele não acabou. Ele foi para a delegacia defendendo uma ideologia. Eu lembro disso de Breivik, quando foi preso na Noruega, fez o sinal de Hitler da primeira audiência. Então, assim, está muito mais preocupante do que a gente imagina. Eu pus um filho no mundo só e para mim já basta. Ele já vai dar pano para manga. Então, há uma inversão de escala de valores, né, na sociedade, onde o belo, o poderoso, o que pode tudo está lá em cima e o amor, a fraternidade, a solidariedade estão ficando para baixo, estão ficando esquecidos. Então a gente dá um choque em cada público para que volte para suas casas, né, e tratem a família, os pais primeiro, porque tem pai misógino, tem pai machista, tem pai homofóbico, tem pai antissemita, e o menino vai aprender isso tudo. Né? Voltar a ter aquela visão da escola como espaço acolhedor de formação solidária, e não um espaço de violência. Então, para mim, a educação é fundamental. Muito bem. Sensacional, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um episódio, agradecendo pela sua audiência. Permaneça conosco, porque tem muito conteúdo ainda para sair desse estúdio, direto para a sua comunidade escolar, direto para a sua gestão. Muito obrigado pela sua audiência, fica com Deus e até a próxima. E lembre sempre, o boss, tá? Valeu.